que é graça? É um favor imerecido. Aqui nós pregamos o evangelho da graça, o evangelho do favor imerecido. O que é imerecido? Imerecido é que ninguém merece. E graças a Deus que todos que estão aqui, sem exceção, e os que estão lá fora também, e os que estão em todo o mundo, todos os seres humanos, nenhum deles é merecedor da graça de Deus. Por isso que graça tem esse conceito de favor imerecido. Porque se fosse um favor merecido, você faria por merecer. Aí é que está a grande questão. Você faria para merecer. Se fosse pelo seu dinheiro, você ofertaria e você receberia porque você está pagando. Se fosse pelas suas orações, você oraria e seria pelas suas orações. Se fosse pelo seu jejum, você jejuaria e aí seria pelo seu jejum e não pela graça. Porque se fosse por jejum, por oração, por dinheiro ou por qualquer tipo de ritual religioso que você prestasse, não seria graça. Seria apenas um mérito. E por mérito você entra na lei de Moisés, você entra na lei dos mandamentos. Por mérito você tem que cumprir algo para chegar a algo. Quando a gente pega aquele texto lá de Deuteronômio, capítulo 28, que diz, se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. E muitos usaram, muitas vezes, esse texto de Deuteronômio 28 para nos assustar, nos amedrontar, nos aprisionar em algo que não está valendo para essa graça. Tudo que não é de graça não está valendo mais para o tempo da graça. Quando é que começou o tempo da graça? O dia que Jesus disse tetelestai, o dia que Jesus disse está feito, o dia que Jesus disse está consumado. Nesse dia foi inaugurada a graça. Até ele falar essa palavra, ainda era a lei. Até Jesus morrer, expirar e entregar nas suas mãos, entregar nas mãos de Deus o seu Espírito, ele disse, tetelestai, está tudo feito, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. E naquele instante, a graça foi derramada sobre nós. Porque ele cumpriu todos os méritos que eu e você não conseguiremos cumprir nunca. Não é a sua frequência a este lugar que vai fazer de você santo. Sabia? O que vai fazer você santo é o que Jesus fez na cruz. Fazendo a oração sacerdotal, ele disse assim, Pai, por eles eu me santifico. Ele disse, santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Cristo. Tudo foi criado pela palavra, tudo foi formado pela palavra, tudo foi feito pela palavra. E nada foi feito sem a palavra. Naquele dia, naquela cruz, Jesus inaugurou o tempo do favor não merecido por ninguém. Por isso que nós aqui e os outros, não há nada que a gente possa fazer para mudar a nossa condição. Não há nada que nos faça mais justo, mais santo do que aquilo que Jesus já fez. Ele, através dessa abundância da graça, Ele derramou sobre nós o dom da justiça. E
Ele, através da sua justiça, Ele nos justifica. Ele se tornou justo e justificador daqueles que se aproximam dele pela fé. Você não é mais santo porque você fez algo para se santificar. Você não é mais santo porque você orou 200 orações, fez 365 dias de jejum e acabou morrendo. A pessoa que faz 365 dias de jejum sem comer morre, né? O corpo não vive sem comida. Não é pelos nossos jejuns, não é por nada disso. É pela fé que nós temos naquilo que está feito, naquilo que Jesus já fez. Vocês estão entendendo? Não é porque eu sou bonzinho que eu vou ser salvo, porque nós não somos bons. Não somos bons. Mas é a graça de Jesus, os méritos de Jesus é que nos justificam, os méritos de Jesus é que nos santificam. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos resgata de todas as maldições. Isaías olhou para ele profeticamente e disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E no finalzinho do texto ele diz assim, que depois de toda essa obra feita, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e se alegrará. E hoje ele se alegra porque a morte de Jesus nos atraiu para ele. Jesus disse para os seus discípulos, ainda quando andava aqui, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Jesus, quando foi levantado na cruz do Calvário, Ele atraiu todos a Ele. É através da morte de Jesus na cruz que nós estamos livres da maldição que pesava sobre nós, de todo engano do pecado, toda a morte que o pecado traz para as nossas vidas. E hoje nós vivemos uma certeza, a certeza de que estamos em Cristo Jesus. Quem tem essa certeza? Diga amém. Quem tem essa certeza? Diga eu tenho. Certeza de que estamos em Cristo. E o que muda quando você está em Cristo? E o que é estar em Cristo? Primeiro, o que é estar em Cristo é aceitar a cruz. É ser crucificado com Ele. É morrer a sua morte. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. E a vida que agora vivo, eu não vivo por mim mesmo mais, mas vivo na fé em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos essa cruz, nós nascemos de novo. O que é nascer de novo? É ter uma consciência renovada em Deus. É ser iluminado por dentro. O que é ser iluminado por dentro? É você, a partir de agora, ter uma consciência naquilo que o Evangelho é capaz de fazer por você. O que o Evangelho pode fazer por você? Ele pode operar em você tudo aquilo que Ele operou em Jesus Cristo. E Jesus, quando passou nessa terra, Ele não trouxe nenhum tipo de misticismo para que você vivesse ou eu vivesse. Não existe nenhum tipo de misticismo na vida de Jesus. Jesus viveu todos os desafios
desafios da vida de um ser humano aqui e venceu todos os seus desafios como ser humano. Porque o seu espírito era tomado da glória de Deus, era tomado do amor de Deus. Ele não vivia pelo que ele sentia, embora ele sentisse. Ele não vivia pelo que ele via, embora ele visse. Ele não vivia pelo que ele ouvia, embora ele ouvisse. Por isso que muitas vezes Jesus disse assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque quando Jesus falou aquela parábola do semeador, ele disse que os judeus tinham ouvido, mas não entendiam, não compreendiam. Os seus olhos estavam cegos, porque eles não viam. Quando Jesus curou a cegueira daquele cego de nascença, e os fariseus foram interpelar Jesus, e Jesus disse: eu vim para que aqueles que sejam cegos vejam, e os que veem sejam cegos. E os fariseus perguntaram: tu dizes que somos cegos? Sim, são cegos. Se você acha que você vê, você é cego. Porque Jesus veio curar cegos. E aqueles que acham que não são cegos, esses são os cegos. Quando você acha que você sabe tudo, é porque você não sabe. É o contrário. Jesus veio para aqueles que não sabem. Jesus veio para os cegos. Mas se eu disser que já sei tudo, se eu disser que já vejo tudo, se eu disser que já ouço tudo, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus quando eu acho que sei todas as coisas. Porque Jesus veio para aqueles que necessitam. Jesus veio para curar os cegos. Jesus veio para dizer efatá aqueles que não ouvem, embora ouçam. Embora a palavra do Evangelho esteja latente nos seus ouvidos, eles não estão ouvindo. E eles precisam ser curados. E isso não é misticismo. Precisa haver uma renovação da consciência no Evangelho. Quando você renova a sua consciência no Evangelho, você ouve com o ouvido aberto, com o ouvido do Espírito. Quando você tem a consciência do Evangelho, quando você recebe essa consciência do Evangelho, você se abre para o Evangelho, os seus olhos se abrem, como Paulo diz: eu rogo para eles que eles tenham espírito de sabedoria e espírito de revelação do pleno conhecimento de Cristo, para que os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso coração sejam iluminados. A pessoa precisa ver. Porque hoje tem muita gente dizendo que vê, mas é cego. Tem muita gente cega que não está vendo nada. Então Jesus veio para curar todos os necessitados. E isso, como eu disse anteriormente, não é um misticismo. Deus quer mudar sua maneira de pensar. Deus quer mudar sua maneira de ver a vida. Deus quer mudar a sua maneira de ouvir as coisas. Mas para isso, o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele, tem que invadir a sua vida. E o seu entendimento, o que é o entendimento? É o conhecimento que se transformou numa verdade. É uma palavra que se transformou em espírito e vida. Aqui está cheio de gente que sabe tudo. Nas igrejas está cheio de gente que sabe tudo.
Mas será que eu entendo tudo que sei? Será que aqueles que sabem tudo, entendem tudo que sabem? Entendimento não é o saber. O saber, ele traz soberba, mas o entendimento traz vida. O entendimento traz vida. O saber traz soberba, mas o entendimento me muda, me transforma. É isso que o entendimento faz. Por isso que você vê gente que exteriormente são pessoas maravilhosas, mas as atitudes deles são completamente equivocadas. Por quê? Porque eles sabem demais. Só sabem, mas não entendem. Eles ouvem, mas não ouvem. Eles veem, mas não veem. E Deus precisa abrir o olho do seu espírito. Deus precisa abrir o ouvido. Deus precisa iluminar a sua vida por dentro. Você precisa ser iluminado com o Evangelho. Você precisa ser iluminado com o Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Diz assim: pelo que tendo este ministério, para você saber que ministério é esse, você tem que ler todo o capítulo 3, que vai falar sobre esse ministério. Mas só para dar uma orientação a vocês, vai no capítulo 3, versículo 6, que ele diz assim: ele nos habilitou para sermos ministros. Ministros é uma palavra derivada de ministério. Um ministro é um que ministra, que tem um ministério. Sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, não de saber. Não é de uma letra, não de saber, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Capítulo 4, versículo 1 de novo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pela misericórdia de Jesus nos foi dado esse ministério, o ministério da nova aliança. Somos ministros do Espírito, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Versículo 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, aquilo que Deus plantou em você. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem. É lá que Deus age. É na sua consciência, é no seu interior, é no seu espírito vivificado, é no seu interior iluminado. Quando Deus, através da sua fé, diz para dentro de você: haja luz, e a luz toma o seu interior, e onde há trevas, começa a haver luz de Deus na vida dessa pessoa. Então, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, a verdade de Cristo, a verdade da palavra. Mas se o nosso evangelho está encoberto, você não consegue abrir a sua mente para o evangelho, é para os que se perde que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho que pregamos é o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem vê a Cristo vê a Deus. Quem vê
A mim vê o Pai, ele disse para os seus discípulos. Jesus é o reflexo da glória do próprio Deus, da glória do Deus eterno. Jesus é a glória do Deus eterno, a imagem do próprio Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Olha o versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Porque Ele disse, das trevas resplandecerá a luz. De uma pessoa que não tem entendimento, virá a luz do entendimento. Será iluminado, seu interior será iluminado. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Isso que é Evangelho. É a iluminação no meio das trevas. A luz, por menor que seja, ela ilumina. Numa escuridão total, num breu total, você acende um fósforo, você enxerga. Porque onde há luz, a treva se dissipa. Então Ele resplandecerá no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Quando Jesus subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João, o que aconteceu com a face e as vestes, o corpo de Jesus? Resplandeceu, ficou como o sol do meio-dia diante deles. Um sol do meio-dia não deixa sombra em lugar nenhum. Um sol do meio-dia não tem trevas que apareça. Porque não existe nem sombra, o sol está sobre a sua cabeça. É na face de Cristo que nós vemos a glória de Deus. Na transfiguração eles viram a glória de Deus. A glória de Deus é uma experiência pessoal. A glória de Deus não é uma experiência mística. A glória de Deus é o conhecimento de Cristo em você. Amém. É você conhecer quem é o seu Cristo. Quem é o seu Jesus. Você saber quem Ele é. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 1,19. Primeiro temos que iluminar os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos ver a glória de Deus na face de Cristo. Para isso Ele resplandeceu a luz do Evangelho em nós. E aí nós seguimos e prosseguimos em conhecer a Cristo. E ele diz aqui, 1 Pedro 1,16: porque não vos demos conhecer o poder da vinda de Jesus, seguindo fábulas, como vocês veem por aí por tudo. Fábulas engenhosamente inventadas. Mas os discípulos eles tiveram um testemunho. Como ele diz aqui, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai a honra e a glória quando, lá no monte da transfiguração, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela
glória excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Versículo 19, olha só. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então todo o texto que nós estamos mencionando aqui a respeito do Evangelho, é o Evangelho que você vai sendo transformado a sua consciência por essa iluminação de Deus dentro de você. A palavra de Deus, a palavra que Deus planta em você, é como uma candeia que brilha num lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasce em vosso coração. E assim nós prosseguimos esse processo. E não tem como você, falando tudo isso, não cair naquele texto do capítulo 3 de 2 Coríntios, ou no capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre o amor, e que fala sobre o processo do amor na vida da pessoa, o processo da maturidade, quando a pessoa é menino e faz coisas de menino. E aí Paulo conclui ali dizendo que nós conhecemos em parte, e um dia aquilo que conhecemos em parte será aniquilado, então virá o que é perfeito, e o que é em parte será retirado, e assim como ele é, nós seremos. Não é o texto que nós lemos aqui, refletindo o Evangelho, assim como a glória de Deus está na face de Cristo, a face de Cristo ilumina esse Evangelho dentro de nós, e esse Evangelho reflete para as pessoas. Conhecemos em parte, mas em parte, aquilo que é em parte será tirado, será aniquilado, e virá o que é perfeito. E aí nós temos que permanecer no processo, que é de fé em fé, de glória em glória, que é olhando como por um espelho, sendo transformado na mesma imagem do Senhor. A glória de Deus na face de Cristo, e Cristo refletindo em nós, e nós refletimos para o nosso próximo. Tudo aquilo que é o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com Ele. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, se multiplicando, se torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, embora o homem exterior vá envelhecendo,
vai caindo, vai se corrompendo. Contudo, o homem interior se renova todo dia. Esse homem interior é a sua consciência livre, a sua consciência limpa, o seu espírito limpo dentro de você, o espírito recriado em Deus, a sua imagem e semelhança. Isso se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que você vê são temporais, mas as que se não vê são eternas. Esse é o processo, queridos. Não atentar para o que você vê, atentar para o que você não vê. Não atentar para o aparente. Se você mudar essa percepção, a sua vida toda já muda. Que a primeira coisa que a gente observa numa situação, numa circunstância, é o aparente. Primeira coisa que você observa é se você tem dinheiro para comprar o pão da manhã, para comprar o café, para comprar o almoço. Se você tem o dinheiro para pagar uma fatura. Se você tem um carro para sair na chuva. Se você tem uma casa para dormir, se não pagou aluguel esse mês. Se nós mudar nossas percepções, tudo muda. Porque essas percepções do natural é que nos trazem as aflições do natural. Tudo vai mudar quando você tiver a percepção primeiro do espiritual. Daquilo que é eterno, daquilo que tem valor. Jesus disse, não ajunte tesouros nessa terra, ajunte tesouros no céu. Porque esses tesouros daqui a traça corrói e os ladrões roubam. Mas os tesouros que você guarda lá são tesouros para a eternidade. São tesouros eternos. Ajunte seus tesouros lá. Comece a entesourar para a vida eterna, que é dentro de você. Consciência nova, novos valores. Nova maneira de encarar as circunstâncias. Nova maneira de se viver. Não viver pela cabeça dos outros, pelo que os outros pensam, mas por aquilo que Deus está plantando eternamente dentro de você. Nós temos esse tesouro dentro desse vaso de barro que somos nós. Nós temos essa capacidade dentro de nós. O tesouro, a excelência do tesouro, é o que está dentro dele. Não é o que é perceptível ao olho humano. Porque às vezes as pessoas olham para nós e até nos desprezam. Até pela nossa fisionomia. As nossas caras e bocas, como dizem os ditados. Nossa idiosincrasia, que é aquela percepção que a pessoa tem do seu rosto. E a pessoa diz, eu não vou com a cara daquele fulano, porque ele tem aquela cara lá. Se tivesse uma outra cara, de repente ele aceitava. Mas o tesouro não está por fora, esse tesouro está por dentro. É uma consciência nova, uma pessoa que tem valores, e valores eternos, e não negocia valores, não negocia a verdade, não negocia um caráter. Porque Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai do homem. Porque é do coração procede todos os males que os homens fazem. É do coração que maquina o mal. Por isso que Deus nos chamou para a iluminação do nosso interior. Para que a luz de Deus entre no nosso interior e onde a treva seja iluminado e a glória de Deus da face de Cristo seja o que nos invada por dentro. É isso.